Então, galera, é o seguinte, vamos dar continuidade aqui para a próxima parte que a gente vai falar aqui de implicações. Vocês vão ver isso pra caralho, tanto na disciplina de cálculo quanto na disciplina de física no próximo semestre. Tem pra cacete. Então, vamos lá. Implicação é representado por essa setinha aqui, tá? Desta maneira, tá? Isso dá a ideia de implicação e a gente se lê P, então, Q, tá? Vamos lá. P sempre é a hipótese, tá? E Q é a nossa tese, tá bom? Eu gosto muito de exemplo. O exemplo é que faz a gente entender. Então, vamos já partir para o exemplo, não vamos estar muito de teoria. Vamos aqui. Se 6 é par, então um triângulo isósceles tem lados iguais. A gente divide aqui, ó, essa primeira parte aqui do se então, tá? Que isso aqui também ela pode ser lida como se então, mas geralmente a gente se lê só então, tá? Então, antes do então, chama de P, depois do então, chama de Q. Representação, P, setinha, Q. Leitura, P, então, Q. Certo? Vamos lá. Vamos ver se essa implicação é verdade. Se 6 é par, 6 é par, então é verdade. Um triângulo isósceles tem dois lados iguais. É verdade. Triângulo isósceles tem dois lados iguais. Então, se uma coisa verdadeira implica em uma outra coisa verdadeira, então toda a sentença é verdadeira. Exemplo 2. Se 2 é ímpar, então 2 mais 5 é igual a 3. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui a folha. Novamente, do então aqui, separa. Um lado chama de Q, outro lado chama de Q. Tá bom? Vamos lá. 2 é ímpar? Não, isso é falso. 2 mais 5 é igual a 3? Não, isso é falso. Então, se uma coisa é falsa, se uma coisa falsa implica em outra coisa falsa, então a sentença é verdadeira. Agora tu me fala, porra, Luiz, tá bugando minha mente. Como é que isso aqui vai ser verdadeiro? Vamos lá. Isso daí vai ser verdade por causa dessa situação aqui. Tabela verdade. Novamente, vocês vão ver essa tabela verdade também aqui em Fundamentos da Computação. É tipo aquelas histórias de somar sinal, não sei se você lembra da escola. Não é a mesma coisa, mas é bem parecido. Se eu tenho duas coisas que são verdadeiras, então isso é uma verdade. Se eu tenho uma hipótese verdadeira e uma tese falsa, então isso é falso. Se eu tenho uma hipótese falsa e uma tese verdadeira, isso é verdade. E se eu tenho a hipótese falsa e a tese falsa, isso é uma verdade. Tá bom? Outra coisa que vocês vão ver é essa questão de recíproca contra recíproca e inversa. Só que isso aqui é a representação, né? Então vocês vão ver basicamente elas contextualizadas. Mas vamos lá. O que é isso daí? Dado P, então Q, a gente pode achar a recíproca dele. O que é a recíproca? É pegar o Q, então P, entendeu? Aqui ó, começa com P e aqui está começando com Q. A recíproca é virar ele, entendeu? A contrarrecíproca, lembra que a gente aprendeu os operadores lá? A contrapositiva, desculpa. Contrapositiva é só que tem um não na frente aqui, entendeu? Ela é que nem a recíproca, né? A estrutura, só que ela tem um não na frente. E a inversa é onde tu mantém a ordem. Aqui, ó, a mesma ordem daqui, P então Q, P então Q. Só que tu tem um não aqui na frente delas. Tá, Luiz, tá bugado, eu não consegui entender. Vamos com um exemplo, fica mais fácil. Vamos lá. Se eu tenho, se N é par, então N é múltiplo de 8. Então, a gente vai chamar aqui de P. Lembra? A gente divide aqui do então para um lado, do então para o outro. Então, o nosso P vai ser N é par. E o nosso Q vai ser N é múltiplo de 8.
Como que vai ficar aí a recíproca dela? É só a gente inverter, né? Pega o Q, bota para frente, então P vai para trás, ó. A frase é: se n é par, então n é múltiplo de 8. A gente traz o múltiplo de 8 para frente e o par para trás, ó. Vai ficar: se n é múltiplo de 8, então n é par. Uma contrapositiva seria o quê? Colocar o não aqui, ó. Se n não é múltiplo de 8, quem que é o nosso Q? O Q não é o n é múltiplo de 8, então tu só bota um não na frente dele. Então n não é ímpar. Só põe um não na frente desse cara ali também. Agora tu vem aqui, ó, para a inversa. O que é a inversa? É tu manter a mesma ordem, só adicionando o não. Então qual que é a ordem? Se n é par, então n é múltiplo de 8. Tu só vai botar um não na frente. Se n não é par, ou seja, n é ímpar, né? Porra, pode escrever das duas formas. Uma coisa que não é par, ela é ímpar, tá? Então, n não é múltiplo de 8. Então, basicamente, é isso. Então, novamente, resumindo. Quando tu tem esse símbolo aqui, essa setinha, ela significa então. Tu vai dividir entre hipótese e tese. Vai fazer essa tabelazinha verdade para tu saber se é verdadeiro ou falso aquela sentença. Tu pode escrever a recíproca dela, que é só inverter. A contrapositiva, que é pegar a recíproca e colocar não na frente. A inversa, que é manter a mesma estrutura, só que colocando o não na frente. Beleza. Agora tu tem a bicondicional. O que é bicondicional? É essa seta dupla. Isso aqui vocês vão encontrar demais em qualquer livro, em qualquer coisa. Ela se lê assim: se e somente se. E para ser verdade, a direta tem que ser verdade e a recíproca também tem que ser verdade. Lembra aqui, ó, do i? Então tu representa ela assim, tá? Vamos ver aqui com um exemplo. X é racional. Se e somente se x é racional. Então, antes do se somente se chama de Q, depois do se somente se chama de Q. Então vamos para cá. Então, fica assim. Vamos lá, deixa eu botar aqui para vocês verem melhor. A frase na ordem direta é o quê? Se x ao quadrado é racional, então x é racional. Agora, isso tem que ser verdade e o inverso também tem que ser verdade. Ou seja, a gente pega essa frase aqui e inverte ela. Começa lendo aqui, ó. Se x é racional, então x quadrado é racional. Só que, lembra que para isso ser verdade, essas duas frases aqui têm que ser verdade, tá bom? Se eu vou lá e escolho x sendo raiz de 2, tá bom? Então, eu vou ter que o meu x, segundo o que ele está dizendo aqui, o meu x ao quadrado é racional. E se eu pego x, que vale raiz de 2, e elevo ele ao quadrado, eu vou cortar, se eu elevar esse cara aqui, ó, todinho ao quadrado, eu vou cortar o quadrado aqui com essa raiz. Então, vai ficar só 2. E ele está dizendo que se x ao quadrado é racional, x também é racional. O meu x ao quadrado aqui é racional, mas o meu x é irracional. Ou seja, depois que eu elevei ele ao quadrado, foi que ele ficou racional. Mas sem estar elevado ao quadrado, ou seja, só o x, ele é um irracional. Então, isso daqui vai ser, ó, falso. E, como a gente viu na aula anterior, se uma coisa já é falso, tu Ctrl não o exemplo, isso aqui automaticamente já é falso. Então, quando eu falei isso daqui, ó, x é racional se somente se
x é racional, isso daí tá errado, tá bom? Ou seja, resumo, tu só pode usar o se, somente se a frase na ordem direta ou a expressão matemática na ordem direta estiver correta e ela na inversa, a frase na forma inversa ou a expressão matemática na forma inversa estiver também correta. Se não, se uma das duas, ou a direta ou a inversa, não fizer sentido, então isso daí está errado, tá bom? Então, tu só pode usar o se, somente se um lado, direta e indiretamente, forem iguais. Aí tu tem aqui os múltiplos quantificadores. Os múltiplos quantificadores que a gente já viu, né? Aí aqui é só para dizer que tu pode usar mais de um na mesma expressão. Por exemplo, tu tem aqui, ó, para todo x pertencente aos reais, temos que existe um x pertencente aos reais, tal que y é igual a x ao quadrado. É só para dizer que tu pode utilizar mais de um na mesma frase. Aí, só para relembrar, se tu quiser negar para todo vira existe, a vírgula, que significa temos que, vira tal que, ou seja, esse tracinho. Aqui, de novo, ó, o existe vira o a, que é um contrário do outro. E a vírgula, o tracinho aqui vira a vírgula. O que é igual fica diferente. Por quê? Porque eu quero negar essa porra. Então, essa frase aqui, essa expressão, de maneira negativa, ela ficaria: existe x pertencente aos reais, tal que para todo y existe um número real, em que temos que y é diferente de x ao quadrado. Simples assim.